O que Paulo disse para Timóteo? Sobrevirão tempos difíceis. E os últimos dias estão aí. Então a Páscoa, ela é uma festa histórica, porque diz respeito à libertação do povo do Egito, em Êxodo capítulo 12, quando o povo foi liberto da escravidão. Todos aqui conhecem, amém? E foi Deus quem instituiu a Páscoa. A Páscoa não foi ideia do homem. A ideia da celebração do Cordeiro de Deus foi do próprio Deus. A ideia de cobrir com sangue foi o próprio Deus. A ideia de celebrar em família a Páscoa, a libertação da família, foi o próprio Deus. Num tempo onde a nação egípcia, eles idolatravam e adoravam a figura de um cordeiro. Aí Deus fala o seguinte: vai e mata o cordeiro e pega o sangue dele. Era um Deus falso. Então muitos naquele tempo ficaram com medo da retaliação do Egito. Nesse tempo do fim, o que o mundo espiritual está liberando é o espírito do medo. As pessoas estão com tanto medo de morrer que estão deixando de viver. Eu estava vindo do médico ontem com a Cris, e aí eu falei: amor, as pessoas estão com tanto medo de morrer que elas estão perdendo o foco da vida. Elas estão deixando de viver. Tem pessoas que estão aí há mais de 1 ano, trancadas dentro de um quarto. A vida é uma pessoa. A vida é Cristo. Não tenha medo a ponto de neutralizar o espírito do medo. Desde a Páscoa no Egito, neutralizou muitos daqueles que estavam com medo de sacrificar o cordeiro. Medo da retaliação do exército egípcio. Deixaram de obedecer uma direção de Deus e sofreram juízo nas suas casas. As pessoas, elas não têm medo por causa da morte. O medo das pessoas é porque elas não creem que elas têm a vida eterna. Então elas deixam de viver. Quando nós olhamos o espírito do medo em toda a Bíblia, nós vemos como que ele neutraliza. Ele neutralizou alguns dos filhos de Abraão no tempo de Moisés. Ele neutralizou os inimigos de Israel quando eles estavam ali dando voltas na muralha de Jericó. Já havia um medo pairando sobre eles. O medo foi liberado através dos gritos de Golias. E o exército de Deus ficou neutralizado com medo. O medo da morte fez os discípulos fugirem. Abandonaram Jesus. O medo da perseguição fez com que a igreja primitiva não enfrentasse os desafios de pregar o Evangelho.
São tempos difíceis. Por que nós decidimos fazer a Páscoa? Porque nós já morremos. E a nossa vida está oculta. Quem já morreu não pode. Põe para mim, Lucas, aqui, João 5, 24. Por favor. Evangelho de João. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão. Quem vai ouvir a voz dele é quem já morreu, irmãos. Quem ama muito a sua vida, perdê-la. Não é o vírus que está matando as pessoas, é o medo. Não é o vírus que está neutralizando a igreja, é o medo. Mas nós que já morremos, nós ouvimos a voz. E quando eu orava pela festa, Jesus falou assim, vai lá em Juízes. E eu comecei a pensar em Gideão, e ele disse, diga para os medrosos que não precisam vir. Diga para aqueles que não querem beber água de maneira diferente, que não precisam vir. A festa não são esses 3 dias. A festa é um estilo de vida. Aleluia. É um estilo de vida. Quem já morreu é livre da morte. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Nossa vida não é aqui, irmãos. Não ame tanto a sua vida a ponto de deixar de viver para Deus. Daqui 100 anos, não foi o vírus que te matou, foi o medo. Ninguém vai estar aqui mais. Você não é esse corpo. O que o vírus mata é o corpo, irmãos. Agora o medo, ele mata a fé. E o justo. Quem anda no ambiente da justiça, viverá pela fé. A Páscoa
Quando Deus me deu esse tema, isso está queimando muito no meu coração. Diz respeito à justiça, a gente vendo todas estas situações na nossa nação, um sistema judiciário completamente vendido, um sistema totalmente corrompido do ponto de vista de Deus. Mas a justiça é um ambiente espiritual, é um lugar no mundo do espírito que você entra, seja para receber graça ou para receber a ira de Deus. O ambiente da justiça é um ambiente espiritual que o que vai fazer diferença, se o que vamos receber é graça ou a ira de Deus, vai ser a nossa fé. O justo vive pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Quem está no ambiente da justiça de Deus, há um lugar. Então nós vamos falar aqui bastante sobre isso. Capítulo 1, vamos pegar do verso 16. Até o 19. Pois não me envergonho do Evangelho. Por que o Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque ele recebeu a palavra primeiro, é nesse sentido, e também do grego, dos gentios. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Não há como entender a justiça de Deus sem o Evangelho. Ela se revela na obra de Cristo. A justiça de Deus, o que Paulo está falando, verso 17, estão comigo aí? Visto que a justiça de Deus. Mas o que é a justiça de Deus? É um ambiente que se revela na obra remidora e redentora de Cristo. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, na obra de Cristo. Porque ser justo fala de um atributo, e justiça fala de atitude. Ser justo fala daquilo que eu sou por dentro, e a justiça fala dos atos praticados. Então a condição de um justo é aquilo que opera dentro no seu espírito. Não há condenação para o justo. O justo é algo que precisa ser revelado em nós, porque se você não pratica a justiça, você não é justo, porque a justiça é o ato praticado daquele que é justo. A justiça de Deus é o ato praticado pelo Deus justo. Deus é justo, Ele pratica a justiça como? Crucificando o seu Filho
para que sobre ele pese o pecado de todos nós. Então a justiça de Deus se cumpriu no Evangelho pelo ato dele ter dado o seu Filho. Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem estiver anotando é Romanos 5, verso 8. Então, quando Deus ele envia João Batista, ele vem pregando arrependimento e justiça. João Batista, ele não estava pregando para os ímpios, ele pregava para Israel, ele pregava no deserto da Judéia, às margens do Jordão, ele pregava justiça. Quem tem 2 túnicas, reparta. Se você é justo, pratique atos de justiça. Se você é justo, se você mente, não minta mais. Ele pregou para os soldados romanos. E nós, o que faremos? Contente-se com o seu salário. E nós, os cobradores de impostos, não cobre mais do que é justo. E nós, o que será de nós, os religiosos? Ensine a palavra de Deus com integridade. A mensagem de João não era só de arrependimento, no sentido de você reconhecer suas práticas erradas. O arrependimento que João pregava, que Jesus pregou, que os apóstolos pregavam, era uma mudança de mentalidade para a justiça. Era uma transformação na maneira de ser, de pensar, de agir. Quando a palavra de Deus fala assim: arrependam-se. Aí você olha para você mesmo e fala: não, essa palavra, eu não pratico imoralidade, eu não roubo, eu procuro viver uma vida tranquila. Arrependa-se, porque você tem muito mais do que você precisa. Você tem 200 pares de sapato, sabendo que o seu vizinho não tem nenhum. Se você é justo, pratique a justiça. A questão é que nós achamos que o arrependimento diz respeito só a pecados morais, e não a mudança de mentalidade para nos tornar justo, não uma mudança da nossa essência, segundo aquilo que Deus nos ensinou através de João, através de Jesus, através dos apóstolos. E o que faremos nós? Pratique a justiça, se você é justo. Agora, se você não é justo, você é um tremendo de um egoísta. Você é incapaz de emprestar um desodorante para alguém, de abrir mão de algo que é seu por alguém que não tem. Porque a essência da conversão não é você aceitar Jesus numa igreja evangélica. A essência da conversão é você se arrepender da maneira vil que você vivia, da maneira egoísta que você vivia, da maneira centrada em si mesmo, e centralizar o seu caráter, a sua natureza na justiça, na santidade de um Deus justo, que quer que nós, os seus filhos, manifestemos a sua justiça para o mundo. Mas para você praticar justiça, você precisa de fé, porque o justo vive por fé. Eu espero que no final dessa Páscoa você se converta, que você aceite Jesus. Porque os religiosos, quando João pregava, quando Jesus pregava para eles: vocês falam de um Deus que não conhecem, vocês professam um Deus que vocês não conhecem, vocês adoram um Deus que não conhecem, vocês são injustos. Não há qualquer ato de injustiça em Deus, irmãos. E o seu povo deveria manifestar a justiça do Deus a quem nós adoramos. Ele é o padrão de justiça.
de uma pessoa justa, reta, santa. Ele quer que os teus filhos tenham atitudes de acordo com o seu padrão de justiça, não com o padrão de justiça do mundo. Justiça aos olhos de Deus, um homem justo aos olhos de Deus, é aquele que pratica atos que representam as atitudes do próprio Deus. O cumprimento da lei de Deus é o amor. Por isso que não há justiça sem amor. Nós vamos falar sobre isso amanhã, que um dos ambientes da justiça é o amor. Porque a lei se resume no amor. Deus é justo, Deus é reto. Ore comigo, Senhor, justifica meu coração, que durante esses 3 dias, a minha justiça interior se alinhe com o coração do Senhor, com o caráter do Senhor. O Senhor é justo, santo e fiel. Me ajude a ser também. Me ajude a ser também como o Senhor é. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Nós não praticamos justiça para ser justo. Nós somos justificados pela fé. E por causa da nossa fé em Cristo, recebemos a justificação pelo sangue. E quando nos tornamos justificados, praticamos a justiça. Você não pratica a justiça para ser justificado. Estão entendendo? Não é o fato de você dar algo para alguém que te justifica no céu. É o fato de você crer que Jesus já fez tudo, e a sua fé em Cristo, e a centralidade da sua fé em Cristo, te dá tanta certeza que Ele vai prover tudo na sua vida, que você não tem dificuldade de compartilhar. Então você não compartilha para ser justo. Você compartilha porque você já foi justificado pela fé em Cristo. Você pode levantar a mão direita e falar: Senhor, Senhor Jesus, o Senhor é a minha justiça. Por causa da sua obra, eu confio que eu já tenho toda a provisão necessária em todas as áreas da minha vida. Eu sou justificado por aquilo que o Senhor fez na cruz, e por causa da sua justiça, eu não tenho medo de praticar justiça. Você pode dar um aplauso a Jesus. Quando o pastor Hélio falava sobre a questão da oferta, eu falei: cara, a oferta é a justiça de Deus revelada no Espírito daquele que crê. Por que o cordeiro na Páscoa? Por que o cordeiro, uma oferta? Não há como, meu irmão, você ser justificado sem crer no que Deus ofertou para o homem. E por causa daquilo que Ele deu, que Ele ofertou ao homem, Ele é justificador. Por isso que a oferta, ela justifica muitas áreas da sua vida. Irmãos, eu nunca ofertei tanto na minha vida como nesses dias de grande escassez. Eu tenho ofertado o que eu não tenho, e quanto mais eu oferto,
mais eu recebo. Por quê? Porque nesses tempos de escassez, pessoas com muitas necessidades vão cruzar seu caminho. É uma oportunidade de você manifestar justiça. Porque quem nos sustenta não é o dinheiro. Isso é muito forte, irmãos. Você viver na dimensão da justiça por causa daquilo que Cristo fez e ter a convicção que Deus vai te suprir em tudo, de que Deus é a sua justiça, que Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar da provisão, Ele vai cuidar do seu ministério. Considere as práticas de justiça que você tem realizado nesses dias, porque as suas práticas de justiça vão revelar a fé que você caminha. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para vocês uma visão, porque se o seu coração, você não pode falar que é justo, que eu sou um justo de Deus, que eu fui justificado pelo sangue, ok. Teologicamente, nós entendemos que é o sacrifício de Cristo que nos perdoa, nos justifica, nos purifica de todo pecado. Mas a prática da justiça vai revelar a fé no entendimento que eu tenho da obra da cruz. Ainda que você entenda com a mente, mas se a prática de justiça, ela não fosse, a sua fé não for acompanhada de obras, como diz o apóstolo Tiago, nós estamos vivendo tempos em que nós temos grande oportunidade, não é só de praticar justiça com finanças, às vezes com palavras, às vezes com ajuda. De alguma maneira você é um justo, e se você crê nisso, você pode levar a palavra. Nós temos aí tantas pessoas. Minha sogra partiu para o Senhor esta semana, e nós estávamos nos hospitais, tantas pessoas sofrendo, e a igreja se voltou para si, com medo. Era para a igreja estar nos hospitais, pregando a palavra. Mas o medo do vírus é maior do que a sua fé. As famílias precisando de consolo, de uma mensagem de vida eterna, de salvação. Então, a questão da injustiça, ela não está só nos governantes, nos ímpios. A injustiça está conosco, que temos a mensagem de vida eterna e não compartilhamos. É injusto aos olhos de Deus o tanto que você sabe sobre Cristo e não compartilha com aqueles que precisam ouvir a mensagem da salvação. Nós só podemos declarar para os céus a nossa justiça, que somos justos, se praticamos atos de justiça. E a prática dos atos de justiça só podem ser realizada por aqueles que creem. O justo vive pela fé. Nós vamos ver que Deus, Ele tem uma perspectiva de justiça mais alta, como sempre, do que a do homem. Quando nós vemos a manifestação da justiça de Deus para trazer ao homem
Cara, eu estou ficando doido. Estou querendo fazer umas coisas. A gente precisa olhar para nós, irmãos. Olhar para o nosso guarda-roupa. Olhar para as coisas que Deus nos deu. A gente vai voltar nu. Estão entendendo? Deus é justo. Ele não suporta a injustiça. Isso entristece muito ele. Desde a questão da queda lá em Gênesis 3. O ato dele ter colocado para fora o homem do ambiente do Éden, do ambiente da comunhão, daquele lugar de acesso à árvore da vida. Quando Deus ele coloca para fora o homem daquele ambiente e ele guarda ali com os querubins e tal, ele já estava praticando justiça, porque o homem havia recebido uma palavra. Noé foi pregador de arrependimento na sua geração. Quando o dilúvio veio, Deus estava manifestando justiça, porque a palavra estava sendo pregada, mas as pessoas não creram. Sodoma e Gomorra, aquele emblemático diálogo entre Deus e Abraão: se eu encontrar 10 justos, quisera eu, Abraão, encontrar o justo. Ele não encontrou. Onde não há justiça, vai haver juízo. Na medida que você fica vivendo, eu quero, é para mim, é meu, eu quero, eu vou acumular, meu plano é esse, eu vou conquistar isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Se você não se arrepende, não é arrepender de pecados morais, é um desejo de viver a justiça, do compartilhar, e tirar esse eu, o meu sonho, eu quero, eu vou. A justiça de Deus é uma só: seja feita a sua vontade. Então nós vemos Deus caminhando no livro de Gênesis, apontando para alguns aspectos da sua justiça, para que o homem se arrependa e tire de dentro de si esse coração egoísta, esse coração em si mesmado, voltado para si. Cara, outro dia minha sogra estava aqui, eu estava brincando com ela, ela já foi. Amanhã sou eu, você. Outro dia eu estava lá brincando com o pastor Tiago aqui na minha sala, ele já foi, 32 anos. Alguns dias atrás, nós estamos vivendo tempos de aceleração, em que a igreja precisa ter um entendimento: nossa vida não é aqui. Viva livre desse mundo, viva livre do dinheiro, viva livre da vaidade, viva livre da aceitação do homem, viva livre dos likes nas redes sociais. Fique livre da fama, da aceitação. Seja um justo, pratique justiça com o seu vizinho, sem que ninguém saiba, que a sua mão, nem a mão direita saiba o que a mão esquerda está fazendo. Pratique justiça enquanto você tem tempo. Não cai no encantamento do sistema desse mundo. Pratique justiça
no prédio que você mora. Pratique justiça na sua família. Pratique justiça com quem Deus colocar no seu caminho. Pratique justiça. Eu fazia muito, eu estava lembrando, preparando algumas palavras para essa festa. E eu comecei a lembrar quando eu fazia pão com mortandela, cara. Pegava a caixa de leite, cortava o bico da caixa do leite. Eu ia lá para os hospitais de madrugada, para sentar ali com o povo que ficava esperando para o horário de atendimento. E falar, ó, tem um lanche para vocês aqui, quem quiser. E ali, juntava gente ali ao redor do carro. E eu falava de Jesus para as pessoas, cara. A igreja hoje perdeu essa essência. Quem não pratica justiça não é justo. Não é justificado pela obra de Cristo. Você não precisa ir para a escola de missões e ter um diploma para ser missionário, meu irmão. Ainda que isso seja importante na sua formação. Praticar a justiça de Deus é um coração que queima de amor por aquilo que Deus ama, vidas. Deus ama as pessoas. Deus ama o perdido, por isso enviou Jesus para nos salvar. Você pode praticar justiça na sua cidade, na sua faculdade, nos postos de saúde que estão lotados. Seja Jesus lá no posto de saúde, de levar uma mensagem de madrugada. Quem quiser lanche está ali fora no carro. Vocês que estão aí esperando os familiares, eu sou um missionário de Jesus Cristo, vocês não vão pagar nada não. Talvez você está aí com fome esperando o atendimento. E entrega um lanche com um folhetinho e uma mensagem de salvação. O justo pratica justiça. Tive fome e me deste de comer. Estava enfermo, que foste me visitar. Nós vemos o Deus da justiça em toda a Bíblia. A gente quer muito. Nós estamos vivendo num ambiente de tanta injustiça. Não é uma injustiça humana, a injustiça de termos um Jesus que nos ensinou tudo isso e não praticamos nada do que Ele nos ensinou. Nada é força de expressão, mas praticamos muito pouco o Evangelho daquele que me ensinou a dar a outra túnica, a andar uma milha, a perder a minha vida. A Páscoa é a celebração quando Deus nos tira de um lugar. E eu espero que saiamos no final desses 3 dias, que saiamos do lugar do egoísmo, do lugar de uma vida centrada em nós mesmos, do lugar de estarmos com os nossos projetos e colocá-los todos no altar, de colocar nosso coração, nossos talentos, nossa vida, nosso conhecimento, nossas habilidades para poder manifestar a justiça de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça está em toda a mensagem de Jesus, toda a mensagem dos apóstolos, toda a mensagem da Bíblia.
A justiça de Deus é Cristo. Somos justificados pela fé. O justo vive pela fé. O justo pratica justiça. Cadê a justiça da igreja nesse tempo de pandemia, nesse tempo de mortes, nesse tempo de dor, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de escassez, nesse tempo de desemprego, nesse tempo onde as pessoas estão passando fome? Cadê a justiça da igreja de abrir as portas, pegar o pacote do macarrão, quebrar, toma aqui para você, eu vou ficar com a metade, e se tiver mais alguém lá, pode entregar a minha metade também? A justiça de Deus praticada pela igreja. Irmãos, o que Deus está provando na terra não são os ímpios, é a igreja. Ele se revela através dos seus filhos. Deus é justo e espera de nós a sua justiça. Isaías 45, 19. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio as coisas retas. Ele anuncia aquilo que é reto, o que é o direito. Nessa tradução, não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Algumas traduções: eu proclamo a justiça. Eu anuncio para as pessoas o que é justo. Ele fala da sua justiça. Estão entendendo? Porque Deus sabe que o homem é. Hoje eu estava lendo um jornal, estava vendo uma pessoa, uma menina, uma voz extraordinária, ganhou prêmio do Grammy. Ela, uma voz extraordinária, sabe? Ela morreu ontem, sabe de quê? De acumular coisas na casa dela. As coisas caíram sobre ela. Ela morreu sufocada. Eles foram procurá-la. Ela tinha tanta coisa acumulada. Eu falei: Deus, olha que linguagem isso aqui. As pessoas estão morrendo debaixo do seu egoísmo. Ela acumulou tanto que aquilo que ela acumulou a matou. Eu falei: não estou acreditando nisso aqui não. Isso na véspera da Páscoa, da justiça. Será que isso é uma linguagem do Senhor sobre a igreja? Eu sou o Senhor que falo a verdade e proclamo a justiça. Ele é perfeito em sua retidão. Deus não precisa. Irmão, sabe por que nós temos que compartilhar? Porque não há nada que demonstre mais a fé em Deus do que você renunciar a algo, crendo que Ele vai suprir. O justo vive pela fé. Ele não vive pelo que ele tem. Acumuleis tesouros nos céus, onde nem a traça e a ferrugem corrói. Cara, isso é muito forte. No Novo Testamento, Jesus vem batendo nisso, que o padrão do céu é o padrão da justiça, de termos um coração quebrantado para depender de Deus. A raposa tem os seus covis, as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem, porque Ele é o nosso padrão. Eu não tenho nem onde repousar a cabeça. O que eu tinha eu compartilhei tudo. O que me falta dar? A própria vida.
em amar a sua vida, perdê-la. Então, para você entrar nesse ambiente da justiça de Deus, você vai precisar ser batizado no batismo de fé, que vai virar você por dentro, que vai mexer nas suas estruturas, que Deus vai pôr o dedinho dele no seu nariz e falar: então renuncia àquilo ali que você ama tanto, se você confia em mim. Renuncia. Vamos aqui para Romanos capítulo 9, só para a gente finalizar essa parte, essa introdução. Eu estou tão feliz, irmãos, que só tem os 300 de Gideão aqui. É só os valentes que querem beber água de maneira diferente. Olha só. O padrão dele. Para você ver, um dos ambientes da justiça de Deus é a sua misericórdia. Verso 14: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Paulo está explicando a questão da justiça de Deus para com os gentios, mas ele está explicando também que tem alguns ambientes. Se você perceber nesse texto, ele fala de misericórdia, ira e glória. A misericórdia vai receber aquele que pratica a justiça. A ira, aquele que não pratica a justiça. É muita ignorância a pessoa conhecer um Deus como nós conhecemos e viver do modo como se não o conhecesse. Todo verdadeiro crente é estranho. Eu aprendi essa frase hoje. Eu até coloquei em alguns grupos lá. Vocês viram? Alguém viu aí? Eu falei: cara, esse sou eu.
todo verdadeiro crente, ele é irracional. Ele não faz as coisas pela razão. O justo vive pela fé. Então, se você está em crise porque você renunciou tudo por amor a Cristo, é porque você não renunciou tudo por amor a Cristo. Você renunciou por amor a você. E disso devemos também nos arrepender. Nós somos a igreja de Jesus, amém? Nós podemos ir para os UPAs. Nós podemos ir para as famílias enlutadas que não conhecem a Cristo. Uma grande oportunidade. Nós podemos ir para os velórios. Nós podemos ir para os cemitérios e anunciar a ressurreição e a vida. Eclesiastes 7, verso 2. Por favor, Eclesiastes 7, verso 2. Eu quero concluir para nós orarmos um pouco. Diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. É melhor ir na casa onde há luto. Isso para aqueles que não conhecem Jesus. Estão entendendo? No dia do velório da Ivani, eu li o texto de Apocalipse sobre aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Um dos aspectos é a justiça. Seja livre do dinheiro. Seja livre das coisas. Seja livre do medo. Não deixe de viver o que Cristo tem para você por causa do medo. Não vai faltar. Nunca faltou. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória. Olhe os pássaros. Quem cuida deles? Não vai ser assim com vocês. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Jesus é a nossa justiça. E uma mão saia do nosso coração, irmãos. Que o tempo de governo, que a gente seja livre para não ter nada. Que a gente seja livre como aquela... Me veio agora essa história. Quem me contou ela foi o pastor José Rodrigues. Que ele estava na África. Ele estava em missões em um país e ele se lembrou de um missionário em outro país da África. E Deus falou para ele ir lá. Ele pegou um avião dentro da África, saiu de um país, foi para outro. Que entrou em contato com isso há muitos anos atrás, década de 80. Era muito difícil esse tipo de movimentação. Mas Deus tinha falado com ele: vai lá visitar o meu filho. E com muita dificuldade conseguiu falar com ele. Entrou em contato. Ele foi lá. Eles eram amigos de igreja. E o pastor José enviava ofertas para ele. E ele falou: olha, eu queria muito ir aí te fazer uma visita. E ele falou: por favor,
venha. Nossa, vai ser um alento para o meu coração te receber aqui. E aí quando eu chegou, vou encurtar a história, tem muitos detalhes assim, muito fortes, mas o que eu quero dizer é dentro do âmbito da mensagem sobre justiça. Ele chegou na casa desse missionário e eles ficaram conversando ali na sala por um tempo. E a esposa demorou um pouco. E ela compareceu na sala muito sorridente, feliz. E assim, nossa, que alegria ter o senhor aqui, pastor José. Nossa, o senhor é uma resposta de Deus para nós. E eu me demorei um pouco, porque quando o senhor chegou eu tinha acabado de lavar o meu vestido. E eu só tenho esse vestido, eles roubaram todas as minhas roupas. Eu estou sem roupa aqui agora, só com essa do corpo. Mas eu sei, eu falei com Deus, eu falei: Deus, me dá um sinal de que eu estou fazendo a sua vontade. Envia uma resposta para nós. Ela só tinha aquela peça íntima, aquele vestido, por amor ao Evangelho. Estão entendendo? E ela estava feliz. Não era por causa da roupa, era porque Deus tinha respondido ela, de ter enviado o pastor José. Ele falou que tirou tudo que tinha e ofertou para aqueles irmãos. Às vezes Deus prova assim. Ele prova. Ele deixa passar aperto, sim. Deuteronômio 8. Ele prova corações. Ele deixa passar pelo deserto, sim. Porque em tempos de terremotos espirituais, é só quem tem estrutura nele, na rocha, que vai permanecer de pé. A maior conexão de Deus com a justiça na terra é Jesus Cristo, o nosso Senhor. A pessoa de Jesus transmite justiça, renúncia, amor ao próximo, liberalidade, generosidade, bondade, serviço pelo reino. O ambiente que você carrega de justiça vai te fazer ser livre. Estão entendendo? Outro dia eu estava no supermercado e aí tinha uma pessoa que eu vi que ela era muito pobrezinha. E aí eu falei no ouvido dela: eu queria te dar um presente. E ela olhou assim para mim. Eu falei: me deixa eu pagar a sua conta. Ela falou: por que, moço? Não é por você, não, é por mim. Por favor, me deixa pagar a sua conta. Eu quero te abençoar em nome do Deus que eu sirvo. Ele tem me dado tanto. Eu estou vendo que você está precisando. Aí você pega o dinheiro da compra e paga outra coisa. Entendeu? Aí eu falei com ela: mas eu vou precisar fazer uma oração por você. Você deixa? Eu vou passar a minha compra, vou pagar a minha e a sua, e ali na frente eu fui lá e preguei o Evangelho para ela. A justiça de Deus abre os corações para as pessoas serem salvas. Pratique justiça.
Esteja atento aos momentos que você vai viver, às pessoas que vão cruzar seu caminho. Esteja atento. Não vai ser lá no Instagram, não. Não vai ser lá nos likes da vida, e não. Vai ser na fila do supermercado. Vai ser na rua. Quando você vê uma mulher trocando pneu, para o seu carro, vai lá e troca para ela. Mulher foi feita para isso. Foi feita para embelezar a terra. Trocar pneu é para nós. Amém? Vai lá e faz isso. Eu vim aqui te ajudar. Eu sou cristão, servo de Jesus. Eu só quero te ajudar a trocar. Vai assim, porque você pode achar que até que é assalto. Eu quero te abençoar em nome do Deus que eu sirvo. Você quer ajuda? O seu ato de justiça vai abrir o coração das pessoas para receber a mensagem da salvação. Não sei se vocês estão entendendo. Vai para a porta do UPA, leva um pão com mortandela e um leite. O seu ato de justiça vai abrir os corações para receber o Evangelho. Nós somos tão espirituais que a gente chega e quer pregar sobre o terceiro céu. Não é isso, não. Mostre com as suas atitudes quem habita aí dentro. E se te perguntarem por que você faz isso, você responde: eu faço isso muito mais para salvar a minha alma, porque ai de mim se eu não fizer. Diante de tudo que eu sei sobre Ele, do que Ele fez por mim naquela cruz, do que Ele renunciou para me salvar. Deus, que a sua graça seja sobre nós, que a sua misericórdia nos alcance. Enxergue em Jesus não só o amor de Deus, mas a sua justiça. Amém? Amém? Tá bom por hoje? Não preguei nada que eu preparei aqui, mas eu acho que Deus falou com você, isso é mais importante. Feche os seus olhos. Ser grato pelo privilégio de poder dar. Isso vai te encher de uma alegria. Mas bem-aventurado é o que dá, sem cobrar nada dele. A pergunta é: o que o Senhor quer que eu ofereça? O que o Senhor quer que eu compartilhe? O que o Senhor quer que eu renuncie? O que o Senhor quer de mim? Eu estou disposto, tudo que o Senhor pedir, eu quero te entregar. Eu quero compartilhar. Eu quero, Deus, quebrar a estrutura de orgulho, de egoísmo. Eu quero, Deus, ser o justo que pratica justiça. E depois de dar, pensar naquilo somente com alegria. Ofertar sem esperar nada em troca. Fazer por amor, porque o Senhor habita em mim. O Senhor é a minha riqueza. O Senhor é a minha fonte. O Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha prosperidade. O Senhor é a minha alegria. Eu não tenho nada, mas o que eu posso oferecer a Deus, o que eu posso oferecer às pessoas, Deus, tudo é teu, é para a sua glória. Se alguma coisa eu tenho, foi o Senhor quem me deu. Se alguma coisa eu recebo, foi o Senhor mesmo quem proveu.
portanto, não me considero dono de nada, porque a minha vida já te entreguei, já entreguei tudo que sou. O que o Senhor quer de mim? Eu quero me libertar, eu quero viver debaixo desse ambiente, o ambiente da justiça, de uma pessoa livre, a ponto de oferecer o meu coração para que outros sejam salvos, oferecer a minha madrugada, oferecer o meu conforto da minha cama, que eu poderia estar, para poder compartilhar o teu amor com alguém que está ali sofrendo, que não te conhece, que não conheceu a sua salvação como eu tive o privilégio de conhecer. Pai, eu quero oferecer o meu tempo, eu quero oferecer uma visita, eu quero oferecer um telefonema, eu quero oferecer dinheiro para aqueles que o Senhor quiser. Eu quero manifestar a sua justiça, porque eu não vivo por aquilo que tenho, eu vivo pela fé. O justo vive pela fé. Se o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem, eu queria te convidar a colocar-se de joelhos e a se oferecer ao justo Deus, oferecer aquilo que Ele te pedir agora. Sarinha, ajuda aqui, por favor. A oferecer sua vida, pedir perdão a Deus pelo seu egoísmo. Você vai ter um tempo de oração aí, um tempo de comunicar com o Senhor o desejo de compartilhar sua vida e o que você tem. Quando a nossa hora chegar, nós temos que estar vazios. A maior riqueza que você pode deixar nessa terra é o sinal de que Jesus viveu em você, de que Jesus se revelou através de você. Eu vejo Jesus em você, eu vejo Jesus no seu comportamento, eu vejo Jesus na maneira que você age, eu vejo Jesus na maneira como você compartilha a sua renúncia. Você é uma pessoa que entendeu algo que Jesus fez e pratica, porque você é verdadeiramente um discípulo de Jesus. Nos deixe ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Nos deixe ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida.
ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Pai, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e não temos nos posicionado como igreja. Não temos nos posicionado, Deus, da maneira como o Senhor Jesus nos ensinou. Queremos te pedir perdão. Nós somos a resposta para essa geração. Nós somos a resposta, meu Deus, para esse povo que não conhece o Senhor. Que durante esses dias, essa celebração de gratidão ao que Jesus fez por nós, nós possamos ter o nosso coração alinhado com o teu coração. Que possamos discernir aquilo que o Senhor está dizendo. Que possamos ajustar as nossas prioridades aqui na terra. Que possamos, ó Deus, mudar a nossa agenda, mudar a nossa rotina, mudar a prioridade do Senhor, porque o Senhor está vendo coisas que não estamos vendo. Esse tempo vai passar, nós não podemos perder a oportunidade de manifestar Jesus. Pai, perdoa o nosso egoísmo, perdoa o nosso medo, perdoa a nossa incredulidade, perdoa-nos, Pai. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós oramos para que agora nosso coração se converta inteiramente a Ti e somente em Ti. O Senhor é a fonte de tudo o que necessitamos. O Senhor é a nossa provisão. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor, ó Deus, é tudo o que necessitamos. Te agradecemos essa noite. Te agradecemos pelo seu grande amor. O Senhor é Deus justo. O Senhor, ó Deus, se revela no justo. O Senhor manifesta a sua grandeza para aquele cujo coração é alinhado com o teu coração. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, justifica-nos. Seremos transformados todos pela justiça de Cristo. E que essa palavra venha segundo a sua vontade aos corações dos teus filhos aqui presentes, de todos que estão nos assistindo. Que o nosso coração se converta a Ti, que o espírito do medo não nos domine mais, que o espírito de mamon não nos domine mais, que o espírito do egoísmo não nos domine mais, que sejamos livres da escravidão. É a Páscoa do Senhor, é o sangue que nos liberta, é o sangue que nos tira do Egito, é o sangue de Jesus, a justiça de Deus que nos guarda do espírito da morte. É o sangue de Jesus. O Senhor é a nossa justiça. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que sejamos todos aqui justificados, purificados, transformados todos à imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Pai, é a tua Páscoa, é a passagem. O Senhor nos tira de um ambiente de cativeiro hoje para um ambiente de promessas. O Senhor nos transporta hoje para um lugar segundo o teu coração. Nos tira da escravidão do Egito, nos leva para um ambiente onde a sua vontade, ela é a prioridade da nossa vida. E é isso que queremos viver na nossa peregrinação, nesse tempo de cumprimento de propósitos aqui no primeiro céu. Nos ajude a discernir, a entender, a ler a mensagem do Senhor para nós, nos posicionarmos aonde o Senhor quer, como um grande exército, um exército que vai levar a mensagem, que vai curar as nações, o exército do leão da tribo de Judá, como foi ministrado, o exército do Senhor na porta dos UPAs, dos hospitais, orando, profetizando, fazendo atos proféticos, levando comida, levando provisão, distribuindo o teu amor para aqueles que não te conhecem. Que a justiça do Senhor se manifeste nesse tempo. Em nome de Jesus, nós oramos. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe
ser a geração que busca. Vamos ficar de pé, irmãos. Tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Olhem para mim aqui um momento. Esse louvor é lindo demais. Olha para mim. Essa pandemia, Deus está salvando a gente. Cara, isso vai passar. Mas faça alguma coisa. Pegaram? Deus está nos dando a oportunidade de revelar Jesus. Se a gente partir, cara, é lucro. Nós não somos daqui. Nós vamos todos de qualquer maneira. Mas se você partir pregando o evangelho, cara, meus irmãos, eu espero que o Espírito Santo fale com você assim. Se revirar o guarda-roupa essa madrugada, você nem dormir de noite, de você ter sonhos que você vai para a fila dos UPAs, você vai distribuir máscara, vai levar álcool, vai fazer tudo o protocolo direitinho, mas você vai dar pão, distribuir Bíblia, fazer o que você nunca fez. É sua chance. Mas eu nunca fiz isso. Cara, é sua chance. O justo vive pela fé. Aleluia. 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 Eu pedi ao Senhor, falei: Jesus, eu queria te fazer um pedido de amigo, que nessa festa o Senhor permita eu me converter. Eu quero nascer de novo. Eu quero mais da sua vida. Eu não quero sair daqui. É a Páscoa do Senhor. Aí eu fiz um ato profético lá no meu quarto. Eu falei: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Eu vou sair desse ambiente da Páscoa armado para um novo tempo, para fazer algo que eu nunca fiz. Eu quero viver algo que eu nunca vivi por amor ao Senhor. E quando eu completar minha carreira, guardar a fé, combater o bom combate, a gente possa deixar para essa geração que está vindo
uma mensagem de que Ele vive, que Ele vive em nós, que a gente pratica o que Ele faria. Vocês podem acreditar que Ele está vivo, porque Ele está vivendo em mim, porque o que eu estou fazendo não sou eu que estou fazendo, é Ele que está fazendo em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus nos ajude. Algumas orientações. Amanhã começaremos às 8 da manhã. O apóstolo João Yuri vai ministrar amanhã cedinho aqui. Então, vocês estejam aqui no horário. Vai ser chapa quente. Ele vai ministrar logo no início e vai ser bênção. Amém? É um evento muito curto. Depois de amanhã já acaba. Então é piscar de olhos. Não perca nada. Não vacila não. Você veio de tão longe. Pegue tudo, chega no horário, chega 10 minutos mais cedo, se posicione. Já venha para receber tudo o que Deus tem. Amanhã também vai vir uma apóstola poderosa, irmãos. Meu Deus. Você não pode perder. Amanhã de manhã nós teremos 2 ministrações. No período da tarde, aí tem um almoço. Nós sempre cumprimos religiosamente os horários. Então, a período da tarde nós teremos 3. Eu não sei porque que vocês estão rindo, não entendi não. Aqui é igual horário de companhia aérea. As atuais, né? Que tipo remarca e desmarca sem avisar. Verdade. É porque o pessoal tem que entender que só termina quando acaba. Só termina quando acaba. Verdade, Sari. Porque trocou. Eu estava lá em Brasília. As companhias trocaram o horário 3 vezes lá. Olha, amanhã vai ser assim. Aí à tarde nós vamos ter 3 ministrações à tarde. Amém? Amém. Então teremos o intervalo do almoço e depois 3 ministrações. Amanhã ministra o pastor Fábio, a pastora Cláudia e eu. Período da tarde. Vai ser uma bênção. E depois o jantar e vai ser maravilhoso. Mãozinha no coração, ato profético. Vamos agradecer o nosso Pai maravilhoso. Você crê que Jesus está aqui? Amém. Ele falou com você? Agradece Ele, faça sua oração. Fala com Ele. Eu entendo que quando Jesus fala, nós saímos mais parecidos com Ele. Quando é Ele que fala, nosso coração se converte a Ele. Quando é o homem que fala, nosso coração se converte às coisas de homens. Mas quando é Jesus, nós nos convertemos ao Senhor. Grandioso Deus, obrigado pela Tua palavra. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor nos justificou naquela cruz, perdoando os nossos pecados. Por um ato de amor que o Senhor praticou, fomos justificados. Nos ajude a praticar atos de amor também. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Leva-nos em paz, renova o corpo físico dos meus irmãos. Amém. Viajaram, vieram de tão longe. Que o Senhor dê um renovo